Olá, príncipes e princesas, tá tudo bem? Esse vídeo aqui eu vou falar sobre os títulos evangélicos, a bênção ou a perdição, de ter esses títulos aqui, ok? Então eu vou tentar resumir esse assunto de forma bem básica, só para os novatos na fé, para os simpatizantes do Evangelho que não entende bem como é que está funcionando a coisa hoje em dia, tá? Então, em 1 Timóteo, no capítulo 5, do 22 em diante, o autor diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, parece que Paulo está escrevendo alguém aqui que tem com um problema que de saúde, né, jogando por terra essa história que tem o dom que crente não fica doente, que líder não fica doente, fica assim, né? Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifesta-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Então, gente, a questão é assim: antigamente tinha as igrejas católica, batista chamada tradicional, e depois foram se subdividindo em si, mas nos primeiros séculos tinha a igreja católica, a igreja batista, que saiu, né, de dentro da igreja católica. Então algumas pessoas discordam de imagens e tal, aí fica servindo só a Cristo. Então era chamada. Aí depois da Igreja Batista, alguns começaram a entender que língua estranha não é a língua nacional de algumas pessoas, falar essas coisas insanas que eles se acham muito espirituais. Então, na igreja católica e batista, e tinha as outras antigas também, presbiteriana, que aí o batismo não é por imersão, é só na cabeça, essas coisas assim, pequenas diferenças uns dos outros. Mas para ser um líder precisava estudar muito, no mínimo 4 anos, e ter carta de recomendação que a pessoa, esse pretendente a um cargo eclesiástico, frequenta a igreja há muitos anos, é conhecido de muita gente, tem boa índole, tem bom caráter, conhecido ali daquele lugar que frequenta há muito tempo. Então, o líder daquele lugar dá uma carta de recomendação para aquela pessoa ir para o seminário. Ou moça ou rapaz, as moças iam para serem missionárias, essas coisas assim. E os rapazes, os homens ali, iam para o seminário para serem pastores consagrados. Então, depois disso aí, começou a surgir, vou citar um exemplo conhecido aqui, o bispo Edir Macedo, que achou um evangelho muito pobre. Então, quando ele começou com o discurso, como pode eu servir a um Deus tão grande e viver uma vida tão miserável, tão medíocre, até espiritualmente mesmo falando. E começou então o chamado neopentecostal. Não tenho certeza que se começou com ele, mas a maioria das pessoas viram que o evangelho dele estava dando riqueza, grandezas da terra. Então, não perceberam que foram empobrecendo espiritualmente, porque o evangelho de Cristo nunca foi baseado nas riquezas,
nem exaltando pobreza, certo? Uma vida miserável começou lá com aquele santo lá da Igreja Católica, esqueci o nome agora, me perdoem vocês, que ele abriu mão das riquezas para viver uma vida bem sem dinheiro, assim. Não vou dizer humilde, porque já falei em outros vídeos, humildade não está ligado à pobreza financeira, que tem pobre que é soberbo, que Deus me livre. Então, e tem rico que é humilde, nem usa roupas de marca, vão em qualquer lugar, come em qualquer lugar, abraça qualquer pessoa, enfim. Então, o bispo Edir Macedo começou a consagrar ali. Então, impor precipitadamente as mãos quer dizer, a pessoa acabou de se converter, não sabe nada da fé, e já vem alguém e diz assim, Deus tem um chamado na tua vida, e já bota a pessoa sentada no altar. E a pessoa que às vezes veio de uma infância que ninguém dava valor, uma criança que nunca foi amada por ninguém, um adolescente e tal. Então, quando vê essa possibilidade de ter um líder sem estudar, igual os outros faziam, os tradicionais eram obrigados a estudar pelo menos 4 anos, com ética cristã, grego, hebraico, português, e essas coisas todas. Então, para falar de Jesus, a gente não precisa de grego, hebraico, Bíblia. A gente decora aqui que Jesus fazia milagre, e a gente decora aqui o versículo que ele veio, se tornou pobre para que nós fôssemos ricos. E eu via muito esse versículo, era do apóstolo Estevão Hernandes, que ele também veio com um discurso parecido com o do bispo Edir Macedo. Não é que a gente serve um Deus tão grande e vive uma vida tão miserável. Então, aí as pessoas que têm uma inteligência bem pequenininha, porque isso não é doença, não é nada. O cérebro da gente tem vários graus de QI, que quer dizer aí é o quociente da inteligência, né? Por aí, essas coisas. Então, esses chamados neopentecostais, eles enxergaram no nome de Jesus a possibilidade de ganhar dinheiro fácil, de uma chantagem espiritual, que se você não estiver dentro de uma igreja e dando dízimo como obrigatoriedade, como única garantia do devorador não te atingir, isso é uma mentira, isso não está na Bíblia, esse contexto não está na Bíblia. Então aqui o apóstolo está aconselhando isso aí, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. E não te tornes cúmplice dos pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Então, a gente vê por aí mulheres, homens meliantes, não entendem nada de Bíblia, mau caráter, não frequentam lugar nenhum, não tem carta de recomendação de ninguém, abre uma portinha e começa já a pedir o dinheiro para pagar o aluguel daquele lugar, as dívidas daquele lugar ou não. Tem muitos que nem pagam, aí são expulsos daquele lugar e abre outra portinha. E assim eles vão ganhando o dinheiro porque apenas enxergaram o nome de Jesus como fonte de renda. E aí inventa, é só enrolar a língua, sabe que a maioria do povo tem o quociente de inteligência bem baixo, bem curto, não raciocina, tem preguiça de ler a Bíblia, quando olha a Bíblia é um livro assim, bem grande, bem chato, não tem tempo, então começa a acreditar só no que aquela pessoa ali do altar, que é o púlpito, eles pegam um púlpito, uma coisinha qualquer, e bota lá e é o altar de Deus, está no altar. Eu sou uma santa mulher de Deus porque eu estou no altar. Então não se mete comigo, não se levanta contra mim, não pode me criticar,
porque eu sou autoridade aqui. Então, aquela pessoa ali, nem ninguém pôs as mãos sobre ela para receber aquilo, mas agora é pior ainda. Agora eu me auto-intitulo missionária ou pastora e vou ter um monte de gente que vai acreditar no que eu estou falando. E se eu começar a pedir oferta, vamos pagar, ainda não pagou o aluguel, ainda não pagou, daqui a pouco eu estou andando de avião, eu estou viajando para lá e para cá, eu estou cheia de plástica em mim, mas a Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então tem outros versículos também que, por exemplo, quando eu levanto as mãos, tipifica mais ou menos transferência de bênção. Então, quando eu boto as mãos na cabeça de alguém para orar, o que está em mim até que vai para aquela pessoa lá. Eu me lembro que uma vez eu comecei a ir para um culto de poder e dali uma amiga minha, ex-amiga, ela manifestava, né, as entidades nos cultos, aí expulsavam as entidades, até que um dia o pastor disse que ela já estava pronta para assumir um título, né? Então colocou ela, impôs as mãos e ela foi colocada, e o termo que eles usam, levantado, né? Como se a pessoa estivesse caída. Então, ela foi colocada como professora da escola dominical e mais tarde ela foi colocada pastora. Daí ela me ligou e falou assim: você já foi levantada pastora? Eu ri e falei: eu não. Aí ela disse: agora eu fui levantada pastora, então agora você tem que dobrar a língua para falar comigo, eu sou pastora e você não é. Eu falei: ué, o título de serva combina comigo. E se eu tiver que lavar o banheiro de uma igreja, lavar a calçada para o perdido ser atraído e entrar pela limpeza, eu vou. Para mim não tem problema nenhum. E ela realmente foi consagrada pastora, ela tem o título de pastora, já viajou, já fez as viagens internacionais, uma pessoa bem soberba, bem, não vou aqui, vou ficar só com o elogio de soberba. E não fala nada que preste, adora expulsar demônios quando ela é a própria. Então, um dia ela foi orar por mim e o pastor disse assim: cada um de vocês impõe as mãos na cabeça das pessoas, de quem está do teu lado, para orar. Gente, eu odeio isso. Cutuca a pessoa que está do teu lado, fala isso, belisca a pessoa do teu lado e fala isso, fala aquilo. Aff, eu me arrependo até de ter me arrumado para ir ao culto. Aí ela botou as mãos na minha cabeça para orar e eu fiquei na mesma hora com a cabeça explodindo de dor. E eu não sou de ter dor de cabeça. Eu nem lembro quando foi que eu tomei algum remédio para dor de cabeça. Aí eu fiquei 15 dias com dor de cabeça e eu cheguei lá para uma outra líder e falei assim: eu sei que eu posso confiar em você. Desde aquele dia que aquela pessoa botou a mão na minha cabeça para orar, eu tô com a cabeça explodindo e eu não gosto de tomar remédio, não quero ir a médico, não quero tomar remédio para dor de cabeça. Aí ela cochichou para mim baixinho na reunião: aquela pessoa ali é endemoniada, o pastor errou de consagrar ela ao ministério. Aí orou por mim e a dor de cabeça passou. Então, faz muita diferença essa questão de impor as mãos e entregar um título a alguém ou não. Vocês estão vendo aí na plataforma aquela famosa meme para todo lugar que foi ungida no banheiro por ela própria. Disse que foi Jesus, mas ela nem sabe quem é Jesus. Se ela soubesse quem é Jesus, ela não faria isso. Então, ela não diria essas coisas. Se essa turma toda aí que está usando o nome de Deus soubessem quem é Deus, quem é Cristo,
não fariam, não agiriam dessa forma. Então, gente, a questão é essa. Para quem é novato, foge desse tipo de gente. Gente que se auto-intitulou apóstolo, bispo, missionário, evangelista, cooperador. De onde? De alguém que se auto-intitulou e daqui a pouco fica consagrando você é diácono, você é isso, você é aquilo, depois promove o diácono, se o diácono serviu ali de escravo tudo direitinho, ali aí dá uma promoção para ele, aí ele levanta ele a evangelista, depois levanta ele a pastor auxiliar e daqui a pouco ele cresceu o olho, o pastor presidente, pô, tá rico, por que eu não vou ficar? Aí ele vai e abre a igrejinha dele, aí muitas vezes ele até tem uma credencial, na terra tem, mas no céu não tem. São as pessoas que, como diz Mateus 7:23, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Vai pro inferno preparado para o diabo e seus anjos e todos que fazem a vontade dele. Quer dizer, Deus não fez o inferno para o ser humano, fez para o diabo que se levantou contra ele querendo o lugar dele. Mas se eu imitar o inimigo, de dar lugar à soberba no meu coração, de dizer quem é você na fila do pão para me criticar, quem é você na fila do pão para se levantar contra mim, quem é você na fila do pão para querer corrigir a mim, gente, é porque o meu coração está cheio de soberba, igualzinho o diabo fez. E no juízo final, eu vou ouvir dele, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do justo juiz, eu vou ouvir dele isso aqui, apartai-vos de mim que não vos conheço. O nome não está aqui. Teu nome não está no livro da vida, que é lá no céu, né? Lá no céu tem o livro da vida. Então, gente, a questão é muito séria. Não aceite qualquer pessoa colocar as mãos na tua cabeça para orar. Cuidado com os intitulados aí neopentecostais. Não frequente esses lugares porque não tem saúde emocional, mental, espiritual para a tua vida. Se cuidem. Não aceite chantagem espiritual na tua vida. Se não estiver na igreja, Jesus está voltando. Toda hora alguém me diz isso. Você tem que ver que quando Jesus voltar, você não vai subir. Olha, você tem que entender que o devorador vai te pegar porque você não dá dízimo. Porque você é crente turista, você vem na igreja quando quer. Não se deixem levar por essa manipulação espiritual, mental, emocional e espiritual. Essa gente chamada neopentecostal é especialista em chantagem espiritual e emocional. Porque normalmente, quando alguém procura um culto, é porque está com algum problema. O casamento está indo mal, ou tem muita ansiedade, que a idade está passando e não encontrou ninguém ainda, nunca casou, ou porque o filho está nas drogas, ou porque o marido está com amante, ou porque está desempregado, está endividado e as pessoas estão cobrando. Algum problema, a pessoa está ali com o coração contrito, buscando em Deus uma solução. E enxerga numa igreja dita cristã, ou católica, ou evangélica, para ser abençoado, para se livrar daquela cruz pesada. E daí o líder está dizendo que você, se não der 10%, e mais isso, e mais aquilo, e oferta de cantina, e oferta de missões, e ofertas para obras sociais. Então a pessoa vai dando, e vai dando, e vai dando,
Até que um dia cai a ficha, caramba, eu tô mais pobre do que quando entrei e, e o líder ali, a pessoa que está à frente, tem todo o conforto, tem ar-condicionado, tem médico particular, tem carro bom, tem casa boa, e eu continuo endividada aqui. Por causa de quê? Porque a Bíblia fala que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. O Neymar, para ser o melhor aí e chegar no patamar que ele chegou, ele fez jejum de quantos dias para chegar onde chegou, financeiramente falando? Quantas fogueiras ele participou? Sabe? A Gisele Bündchen fez quantas campanhas para ser a melhor, para chegar onde chegou? Então, por que que eu que ganho salário mínimo ou não tenho nada, vou ter que dar o meu tudo, o meu 13º inteiro, a minha poupança inteira, o meu carro, o meu tudo, até o meu tempo, porque bota culto todo dia, o dia inteiro? E tem gente que vai ficar o dia inteiro, e aí o melhor evangelista ali, já vou impor as mãos, vou consagrar ele a pastor, porque ele tem boa conversa, ele vai arrecadar muito dinheiro, vai arrebentar. Então, ele vai enganar o povo, vai dizer, Abraão levou o Isaac dele, o melhor dele, o tudo dele era Isaac, ele levou, mas Abraão voltou para casa com o tudo dele, voltou para casa com Isaac. Isaac não ficou lá na fogueira, Isaac voltou para casa com o pai. Então, é muito fácil consagrar alguém ao ministério hoje em dia. Basta ter lábia para ser consagrado a pastor, enfim. Mas o que a Bíblia está dizendo, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice dos pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Então, quando é que você é cúmplice do pecado de alguém? Quando você finge que não vê. Quando você fica com medo da chantagem emocional e espiritual que eles fazem. Não julgueis para que não sejais julgados. Você está julgando o pastor? Você está julgando a esposa do pastor? Você está julgando a pastora? Você está julgando a missionária? Cala a boca, não entra em pecado. Então, quando você é um simples membro de um lugar desse e está calado e ainda convida os outros para irem, então você está sendo cúmplice do pecado das pessoas. Nada me impede de fazer oração na minha casa, mas não usando da autoridade de líder. Nada me impede aqui de abrir minha sala e os vizinhos virem orar aqui, mas eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não sou nada. Eu sou apaixonada por Jesus e nada me impede de fazer uma oração na minha casa, certo? Mas eu estou correndo desses títulos. Porque quando você tem um título desse, então a pessoa se sente muito importante. Você nunca teve importância nenhuma dentro da tua casa, em lugar nenhum. Então, para você se sentir importante, você ganha um título de missionária, ou de pastora, ou homem também, né? Então, a pessoa, né? Quando eu digo no pronome no feminino, eu estou querendo dizer a pessoa, que pode ser homem ou mulher. Então, esta pessoa, ela, para se sentir muito importante, então um título desses, sabe? Mas é um peso, você não pode... as pessoas se metem na tua aparência espiritual, se metem no teu modo de falar, você não pode estar irritada em nenhum momento, você não pode estar estressada, que as pessoas... E aí, não é crente nada, aí, estressada desse jeito, porque na cabeça das pessoas, um líder não pode se estressar.
Por que que o número de padres e pastores que cancelam o próprio CPF cresce, cresce, cresce a cada ano que passa? É o peso do título. Eu não quero mais peso na minha cruz. Eu quero servir a Jesus, eu quero amá-lo, quero que as pessoas vejam o brilho dele na minha vida, mas sem título de nada. Eu não quero título. O título de serva do Senhor Jesus já me faz muito feliz. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Se você gosta desses conteúdos, se inscreve, dá seu like e comenta aí o que você achou. Muito obrigada. Deus te abençoe.